salve, galera! Mais um dia, mais um programa GS Pod Multistúdios do empreendedorismo. Hoje, a gente está recebendo aqui Humberto Madeira. E olha só, gente, essa semana eu tive com uma amiga minha, né, que trabalha, faz os meus seguros lá na empresa. E aí eu começando a falar que a gente ia gravar com o Humberto, ela, meu Deus do céu, não existe cara melhor, mais simpático e mais competente do que o Humberto. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade começar esse evento falando com o Humberto. Humberto, obrigado pela sua presença, sair de casa no sol desse, eu sei que a tua vida é uma loucura, viaja pra caramba, a gente fica muito orgulhoso de você ter aceito esse convite. E aí, para a gente começar, Humberto, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, porque a sua trajetória já é uma aula. Então, eu acho que só você começar falando da sua trajetória já vai contribuir e muito para esse programa. Legal, muito obrigado, sejam bem-vindos aí, obrigado pela atenção, pelo tempo, e é uma honra estar aqui hoje, né? Meu nome é Humberto Madeira, interessante falar de trajetória, que esse ano eu estou completando 40 anos de trabalho, né? Eu comecei a trabalhar muito jovem ali, né? Com 15 anos, na Manchete, né? Editora, né? E a gente estava comentando sobre esse ponto também, né? E a partir daí atuei dessa área de cultura, depois fui para a área de publicidade em listas telefônicas, que hoje é o Google, né? Ninguém sabe nem o que é Páginas amarelas. Páginas amarelas, exatamente. Eram 3.000 títulos, né? Você vai lá de abrasiva até zíper, né? Depois disso, atuei também no segmento de Vale Refeição, né? Do segmento de refeição convênio. Tive negócio próprio na área de esportes, tênis, e atuei também no segmento farmacêutico, na linha oncológica, né? E já faço uma parceria com a Prudential há 27 anos, desde que a Prudential começou aqui no Brasil. Comecei lá como franqueado, fui master franqueado, depois atuei como diretor de expansão, né? Dos nossos negócios, abri mais de 10 pontos de apoio. Fui expatriado, né? Atuei em outros países, lá Polônia, Itália. E hoje eu cuido da parte de franquias e treinamentos da Prudential. Muito legal. E, Humberto, queria que então você começasse a falar um pouquinho a história da Prudential. Para quem não conhece, a Prudential hoje é uma empresa mundial, onde ela está localizada. E aqui no Rio de Janeiro, né, no Brasil, o que realmente a Prudential faz e como é esse sistema? Vamos falar disso, depois a gente parte um pouquinho mais para falar de franquia. A Prudential é uma companhia americana, né, focada na área de seguro de vida, previdência e investimentos. Tá? Então, assim, tem 150 anos, é uma companhia de 150 anos, e ela começou com um propósito muito interessante, que é de levar o seguro e popularizar o seguro na época que os Estados Unidos estavam vivendo um período super importante, pós-guerra, e as pessoas não tinham, muitas vezes, o capital para enterrar os seus entes queridos. Então, começou com um conceito de 3 centavos de dólar por semana, né, para poder ter acesso ao seguro funeral. E, a partir daí, expandiu, naturalmente. A gente tem uma atuação muito forte na linha de vida, a parte de previdência, a parte de investimentos também. No Brasil, estamos há 27 anos. Eu fui também um dos primeiros ali a começar esse projeto. E a gente tem uma atuação muito forte dentro da área de seguros de vida, focado em seguro de vida. Geralmente individual, personalizado. Temos também a linha de grupo, né? Então, começamos com o modelo de franquia ali, estruturado. Tem mais de 2.100 franquias hoje no Brasil. Temos também um canal de parcerias que temos com portfólio de proteção financeira junto aos parceiros Itaú, XP, BTG, EQI e outros. E temos também a linha de vida em grupo, né? Que a gente ajuda, por exemplo, as empresas também a oferecer uma proposta de valor aos funcionários. Humberto, antes da gente falar da franquia, você falou aí que o início da Prudential, como foi, 3 centavos de dólar. Na visão, pelo menos com as pessoas que eu converso do meu meio, todo mundo tem assim, a imagem que a Prudential é uma coisa inatingível, ou seja, para um perfil de público classe média alta para cima. Isso é verdade ou a Prudential também consegue atender uma classe média, mais ou menos? Por aí? Olha, assim, a gente tem proteção para todos os níveis, né? Por exemplo, a gente consegue atingir, hoje, através de um conceito que a gente chama de massificados, em parceria com o Mercado Pago, né? Nós temos seguros, por exemplo, que clientes podem pagar em torno de R$20 por mês.
né? E passam a ter uma proteção adequada. Tem seguros individuais, por exemplo, de R$ 200, né? Que oferece assim, uma solução personalizada. Então, assim, vai de acordo com a necessidade de cada cliente, né? Assim, o grande ponto é atender a necessidade específica de cada pessoa, de cada família, de cada empresa. É como se vocês customizassem para aquele tipo de negócio. E aí eu vou aproveitar e vou te perguntar, porque hoje é muito natural várias empresas elas terem várias formas de contratação. Certo. Né? Você tem dentro da empresa os colaboradores CLT e você tem os colaboradores MEI, PJ, etc. Certo. A Prudential atende, por exemplo, uma empresa que é desse perfil e quer fazer um seguro em grupo para os seus colaboradores. Ela consegue atender isso mesmo tendo só várias formas de contratação à empresa? Consegue atender de todas as formas. Tá? Então, por exemplo, desde a parte de seguro de vida em grupo, há também o caso, por exemplo, de pessoa-chave, né, aquelas pessoas líderes, né, geralmente da empresa, que vão requerer, no caso da ausência delas, por exemplo, pode impactar o andamento do negócio. Né? Então, tem um seguro específico. Tem um seguro, por exemplo, de sucessão empresarial, né, que é, por exemplo, para manter a integridade e a saúde financeira da família, mesmo na ausência daquele sócio. Tem também da proteção patrimonial, que eu acho que cada um de nós, né, quanto mais você vai adquirindo patrimônio, mais precisa aí de proteção, e principalmente de proteção do maior bem que cada um de nós tem, que é a própria vida, né? Que é o conceito do seguro de vida. Manter a capacidade e a integridade de geração de renda. Seguro de vida é o único patrimônio que você tem, o único investimento que não basta dinheiro para comprar. Precisa de saúde. Né? Você compra principalmente com saúde. Né? Então, e principalmente antes de acontecer alguma coisa. Né? Mais ou menos o seguro de automóvel. Né? Ninguém faz seguro de carro depois que ele foi batido ou roubado. Exatamente. É isso, você tem que fazer antes. Né? Da mesma forma, enquanto está saudável, faz a proteção. Nós temos um conceito de análise de underwriting que a gente consegue avaliar o risco do cliente. Mesmo que, por exemplo, ele pratique esporte radical, né? De repente ele pula lá de paraglider, ou tenha uma condição de saúde específica, uma diabetes, um problema cardíaco, a gente tem condição de fazer essa análise de risco. Não, e você falou uma coisa interessante, porque a cultura do brasileiro agora está mudando, mas ninguém se preocupava com sucessão. Né? Você falar de sucessão na empresa parecia que era uma agressão aos líderes. E uma sucessão é uma coisa muito natural, porque às vezes a sucessão não se dá só por falecimento, etc. Se dá por crescimento da empresa, o fundador vai para um conselho, o fundador começa a se afastar um pouco, e uma empresa tem que deixar o legado, e o legado é esse. Então, por exemplo, lá na empresa eu falo muito o GSP do amanhã, que a gente está brigando por 3 motivos, brigando, que eu digo, trabalhando. É a sucessão, é a questão de ESG, práticas ambientais, sociais e de governança, porque a empresa que não se preocupar com isso não vai ter futuro. E a outra é a questão que a gente fala muito também, porque sucessão, ESG e inovação. A empresa que não estiver preocupada hoje com inovação, Muito legal, vai ser difícil de segurar esse mercado, né? Porque as coisas estão evoluindo de uma forma tão grande. Você falou que é da época da lista telefônica. Né? Isso para mim, parece que foi ontem. Na verdade, não foi. E olha só a avalanche de coisas que a gente tem. É verdade. É muito bacana, é muito interessante. E falando nesse ponto, né, André, um ponto importante, mas cada vez mais, quando você fala de sucessão, a gente está falando também da questão tributária, né? Também. Cada vez mais elevada, e o seguro ele pode fazer frente a essas despesas aí que são tão relevantes, né? Sem descapitalizar o empresário. E aí, a Prudential hoje, ela se desenvolve através de franquia. Sim. Explica um pouquinho como é que é essa franquia da Prudential, como é que o franqueado atua, as taxas, enfim, se tem taxa de franquia para entrar, se tem royalties, como é que é isso? Explica um pouquinho para o mercado. Hoje, por exemplo, um dos canais de distribuição que nós temos, muito forte aqui no Brasil, e ele tem já 27 anos, a gente adotou o modelo de franquia, tá? Esse modelo está bem fortalecido, são mais de 2.100 franquias e em constante expansão. Qual que é o conceito inicial? Ele tem que pagar uma taxa inicial, né, de franquia, em torno aí de R$50 mil, tá, para poder começar a operar o negócio, ter acesso à marca, a processos estruturados, treinamento, a todo treinamento, toda a estrutura de suporte que a gente oferece, produtos e serviços e a própria segurança jurídica de ter uma franquia. Claro. Né? Geralmente é um franqueado de operação, né, aquele que compra para poder operar a franquia. Ele paga uma taxa de royalty mensal em torno de 5%, né, do seu faturamento.
Agora, a gente está falando aqui de um segmento em franca expansão. Se considerar, André, apenas 18% da população economicamente ativa no Brasil tem algum tipo de seguro relacionado à vida. Olha o mercado que tem aí, né? Cara, assim, se for olhar nos Estados Unidos, é mais de 70%, no Japão, mais de 90%. Então, cada vez mais a gente percebe que essa consciência da necessidade de planejamento, né, e de construção do futuro, e essa responsabilidade que não dá para delegar, né, para o outro. Né? Eu tenho que cuidar da minha própria trajetória, a minha responsabilidade. Aí deixa eu te perguntar um negócio, porque você falou, e claro, eu também acho que determinadas franquias só funcionam com a famosa barriga no balcão, né? Sim. É dedicação ali full Sim. time, integral. Sim. Mas, pelo que eu estou percebendo, o teu modelo de negócio pode ser um home base, por exemplo, Sim. ou eu sou, não é o caso, eu sou contador. Eu posso agregar isso dentro da minha empresa, dentro do meu escritório, e também continuar trabalhando, ou eu tenho que ser dedicação exclusiva à Prudential? Como corretor de seguros, né, por exemplo, no modelo de franquia, ele é um corretor de seguros. Ele pode ter acesso a outros negócios. Isso aí é uma definição da própria legislação relacionada ao corretor. O que a gente percebe por experiência é que aquele realmente que se dedica de maneira intensa, o que é a maior parte da nossa rede, o nível de prosperidade é muito maior. Né? Porque você realmente é uma franquia de operação. Né? E você tem tanto o trabalho junto ao cliente quanto o suporte da franqueadora. Então, assim, o índice de prosperidade daqueles que operam e que se dedicam ao negócio, ele é muito, muito superior. Tá? É interessante observar assim, que esse é um mercado assim, com uma expansão e uma necessidade muito grande do brasileiro. Né? Primeiro, de se planejar e segundo, de se proteger. Né? Porque a gente sabe que não dá para delegar essas funções, né? Tanto para o governo, para a empresa. Isso aí tem que ser uma construção, um papel de planejamento financeiro e proteção individual e familiar. Antes da gente falar dos planos da Prudential aí para os próximos anos, o Humberto, além disso tudo, hoje ele participa da Comissão de Fornecedores da ABF Nacional de Microfranquia e na diretoria de marketing e eventos da ABF Rio. Isso. Queria que você falasse um pouquinho, Humberto, para o pessoal, o que significa essa comissão em São Paulo de microfranquia e o que significa a sua posição aqui no Rio enquanto diretor de eventos e marketing. Legal. A comissão de microfranquia, o foco dela é atuar com as franqueadoras que adotam esse modelo. E a gente percebe assim, que nos últimos 4 anos houve um crescimento de mais de 90% nesse segmento. O que é uma microfranquia? Perfeito. Né? A microfranquia é exatamente igual a qualquer outra franquia. Tá? Só que ela requer um investimento inicial menor para poder começar a operar. Tá? Então, por exemplo, são investimentos até R$135 mil. O que a gente percebe hoje, várias franqueadoras estão atuando para poder ter esse modelo. O Brasil é um país muito grande, feito de cidades pequenas. Né? Nós temos 5.568 cidades hoje no Brasil. Né? Então, nem todas as cidades vão conseguir aportar um modelo de uma franquia muito grande, né? de uma loja muito grande, um modelo. Então, você pode atuar com modelos de home-based, modelos de container ou qualquer outro modelo que se encaixe dentro de um investimento inicial menor. Geralmente, isso é um investimento o valor de um carro que ele vendeu ou de uma rescisão. O brasileiro ele tem o sonho de empreender. Né, o segundo maior sonho do brasileiro, né? Primeiro da casa, depois de empreender. Então, assim, ele pode empreender através de franquia, que é uma vantagem muito grande. Geralmente, você tem acesso a uma marca e a um suporte e um know-how importante. Você tem processos estruturados, você tem toda uma estrutura de suporte da franqueadora, né? E, geralmente, produtos e serviços bem adequados. Você tocou num lance aí que é fundamental. Eu fiz um trabalho no IBMEC há um tempo atrás. 72% dos jovens hoje querem empreender. Diferente da minha época. Eu sou advogado, tenho 59 anos. Quando a gente se formava, eu falo isso sempre lá na empresa, o sonho do advogado o que era? Entrar numa grande empresa, ou entrar num grande escritório, ou concurso público. Hoje não, hoje a garotada quer empreender. Verdade. E diferente de 15 anos atrás. 15 anos atrás era assim, meu filho não deu para nada, eu vou comprar uma franquia para ele para ver se ele resolve a vida. Né? A verdade era essa. Mas hoje a garotada está com sangue no olho. E muitas vezes ela quer empreender, mas não tem ainda conhecimento técnico para montar o seu negócio. E se a gente for para o outro lado, a pessoa de 40 anos ficou velha. Né? A empresa troca uma de 40 por 2 de 20. E a longevidade prateada cada vez mais
cresce mais. Né? Então, eu digo que o nosso país é de empreendedorismo, ou por necessidade ou por oportunidade. Exatamente. Então, o teu modelo de franquia se encaixa muito, eu vejo tanto... Aí eu ia te perguntar, para o lado de 40 a mais, vamos dizer assim, é perfeito. Agora, existe uma idade mínima para ser um franqueado seu ou é o que a legislação permite? Não é uma idade mínima, né? O que a gente avalia, por exemplo, em relação ao perfil, que geralmente, assim, depois dos 25 anos, ele já está formado, ele já formou uma rede de relacionamento, já tem uma experiência prévia, né? Que a gente consegue identificar ali um potencial de evolução. Geralmente, a gente avalia muito a conduta passada, né? A conduta passada vai predizer a conduta futura, né? Os modelos de franquia, voltando àquela parte que você perguntou, por exemplo, do formato junto à ABF. Né? Eu acho que a ABF ela faz um papel, Associação Brasileira de Franchise, super importante, que é um ecossistema de conhecimento, né? De valorização de conhecimento. Né? Então, quando a gente tem, através da coordenação da microfranquia e novos formatos, a gente procura trabalhar assim, eventos, conceitos, para poder compartilhar a informação. O que está dando certo? Né? Como é que você está fazendo a retenção, por exemplo, do seu potencial franqueado? E da mesma forma aqui no Rio. Né? O nosso papel aqui no Rio também é importante para trazer, por exemplo, essa parte dos eventos, da programação de compartilhamento de informação. Acho que a grande beleza desse ecossistema de franquias é essa a oportunidade de aprendizado contínuo e de forma mútua. Né? Assim, você está sempre compartilhando informações. Em breve teremos uma feira. Exatamente. Né? A nossa Feira do Rio, né? A nossa Feira do Rio, né? Tivemos agora, em julho, a de São Paulo. Foi uma feira extraordinária, assim, a maior feira de franquia do mundo, né? Mais de 50 mil participantes. E teremos a segunda maior feira, né? Hoje do Brasil, que é aqui no Rio de Janeiro, dos dias 18 a 20 de setembro. 18 e qual é a sua expectativa com relação a essa feira? Como é que está? Já está tudo comercializado, praticamente quase tudo. Além da feira, vão ter alguns eventos, palestras, talk shows. Qual é que é a sua expectativa, já que você que está conduzindo e coordenando aí praticamente esse evento no Rio? Legal, olha, a expectativa é a melhor possível, tá? Assim, todas essas últimas edições têm sido super positivas, né? A gente está esperando aí mais de 15 mil visitantes, não somente do Rio de Janeiro, mas do Brasil todo. Né? Temos várias marcas já e pouquíssimos estandes ainda à venda, mas se tiver o franqueador com interesse de compra, ainda tem poucos espaços. Ontem eu indiquei um cliente nosso para montar um stand lá. Excelente. Que não vai ficar no nosso. E, de novo, é uma feira de negócios, né, André? Então, assim, diferente de feira, por exemplo, de automóvel ou de moda, né, você vai ali geralmente para fazer negócio, né, para olhar negócio, para avaliar, por exemplo, oportunidades de empreender através de uma franquia. Né? Como você mesmo falou, por exemplo, a gente tem, sim, modelos de podcast, né? Inclusive você é um deles que sempre contribui. A parte, por exemplo, de apresentações, de palestras. A gente vai trazer temas super relevantes para os franqueadores e para os potenciais investidores. Né? Eu quero ser um investidor de franquia, o que você tem que olhar primeiro? Não é isso? Olha a circular de oferta de franquia. Né? A gente dá os passos corretos ali. A ABF, inclusive, a gente criou uma cartilha de microfranquia, os principais passos, né, que você deve dar, o que você deve consultar para poder avaliar o negócio. Eu, quando eu estava na comissão de fornecedores lá em São Paulo, a gente fez, na época, uma cartilha para orientar exatamente as marcas que querem virar franqueadoras, quais as precauções que ela deveria tomar com relação ao mercado aí, até a contratação de consultorias, etc. E qual o caminho ideal e certo para se tornar um franqueador. Eu acho que esse papel da ABF é fundamental exatamente para trazer esse conhecimento, né? E essa ajuda, não só para o franqueado, quanto para o franqueador. Porque muitas vezes, claro, você entra numa feira daquela, que a gente até mudou, né? Que era estava sendo no Expo Center MAG aqui no Rio de Janeiro, e há 2 anos voltou de novo para o Rio Centro. Você pode até pontuar isso. Mas quando você entra numa feira dessa, você tem que tomar cuidado com a emoção, né? Embora a gente tenha a legislação que proíba assinar um contrato sem antes receber uma circular de oferta e ter 10 dias para analisar, mas cá entre nós a gente sabe que ainda existe algumas marcas que, de repente, tentam burlar e driblar isso. E quando a gente traz esse conhecimento, a gente vai restringindo esse tipo de atitude, né? Que eu acho que isso é muito positivo.
Sem dúvida. E o mercado de franquias, né, o franchising brasileiro, hoje ele está muito sofisticado e desenvolvido. Né? A gente trabalha muito com o conceito do franchising ético. Né? Assim, tem uma legislação super robusta, né? Uma lei nova aí, né? Que foi implantada em 2019, muito moderna, das mais modernas do mundo, aí, que gera muita segurança jurídica para empreender, tanto para o lado do franqueador quanto para o lado do investidor franqueado. Né? E como você falou, né, tem esses guarda-reios ali de proteção. Né? Não assina o contrato na hora, não é para assinar o contrato. Você tem que ler a circular de oferta de franquia com no mínimo 10 dias. É isso, tem que pensar, não é um negócio de emoção, é um negócio de que a pessoa vai colocar ali a vida dela e a trajetória financeira dela. Né? E você falou, tocou um detalhe importantíssimo. Hoje, a nossa legislação, né, é extremamente positiva no sentido dessa proteção. Eu estou formatando algumas coisas em Portugal e lá, por exemplo, não existe uma lei de franquia. Entendi. Né? É o código deontológico, como se fosse o nosso código civil. Entendi. Que é a mesma coisa aqui no Brasil. Muitas pessoas falam, por que eu vou fazer uma franquia e não faço um licenciamento e por aí vai, uma representação comercial? Porque isso tudo é regido pelo Código Civil. E se a gente tiver algum tipo de discussão, na franquia, a franquia existe essa legislação própria que o entendimento, né, do assunto fica mais claro. Porque quando a gente faz algum tipo de relação, faz um contrato, eu costumo dizer que o contrato foi feito para ficar na gaveta. Mas se o homem da capa preta tiver que julgar, a gente tem que dar o quê? A transparência para ele. Exatamente. E quando a gente tem uma lei específica, um contrato bem definido, bem simples, porque também não adianta puxar para o juridiquês, que aí você quebra o negócio, facilita a interpretação. E isso é muito positivo nos resultados, né, de conciliação, de tentar resolver o problema. Então, acho que você falou uma coisa aí extremamente bacana. E aí, pessoal, a minha voz está ruim porque eu peguei friagem quinta-feira e velho, quando pega friagem, já viu, né, Humberto? Fica rouco. Aproveitando essa fera, a gente ainda fez um desafio para ele esse ano, que ele conseguiu encaixar na agenda dele. Quer dizer, a gente obrigou praticamente. Né? A gente convidou o Humberto para participar de um livro que a gente tinha escrito em 2006, que a gente resolveu atualizá-lo e trazê-lo para transformar num curso digital. E a gente fez um desafio e cada capítulo desse livro, que virou um tema, nós trouxemos as maiores feras aí do mercado, pelo menos carioca, com certeza, para falar determinado assunto. E Humberto foi um desses que deu essa grata contribuição para a gente. Foi um dos que gravou com mais rapidez, com mais desenvoltura, respeitando toda a galera aí, mas realmente o Humberto deu o show. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, o que você achou, e esse curso a gente ainda fez, foi mais além, né? A gente dividiu na visão do franqueado e na visão do franqueador. Isso. Eu acho que é importante. Vocês como franqueadores, a gente que trabalha com isso, com esse mercado também há muito tempo, passar essa visão, como o franqueado tem que entender, tem que interpretar essa relação de franquia e o franqueador, aquela questão do ganha-ganha que todo mundo fala, da ética, né, de ser um franchising transparente. Então, Humberto, o que você achou desse desafio? E fala um pouquinho do tema que você homenageou a gente, né, que foi uma homenagem realmente, voltado para o franqueado e para o franqueador. Legal. Olha, foi primeiro uma experiência fantástica, parabéns pela iniciativa, principalmente de levar esse conceito de educação aí para o mercado brasileiro, né? Porque eu acho que isso a gente ainda é carente disso, né? De entender conceitos, de ter referências positivas, né? Obrigado aí pelo convite e pela participação. O ponto que nós abordamos no curso e que vai, né, começar a ser principalmente divulgado agora é uma boa relação entre os franqueadores e os franqueados, porque é um ecossistema de vencedor, né? Assim, só existe prosperidade se tiver bom para os dois lados, não é isso? E também para o cliente. Né? Então, são 3 lados aí que tem que ser considerado. Né? Tem que ser bom para o cliente, tem que ser bom para o franqueado, tem que ser bom para a franqueadora. Né? E, para isso, tem que ter abertura, né, André? Eu acho que profissionalismo e abertura é a chave, né? Transparência. É isso que a gente fala muito dentro do curso. Né? Assim, por exemplo, como que a seguradora cabe o papel da franqueadora definir as regras, delimitar conceitos, trabalhar
bem a transmissão de know-how, da marca, valorizar o negócio, estruturar processos, né? Permitir um ambiente de troca de informações saudável. O que está funcionando? O que aquela empresa ou aquela loja que está indo bem está fazendo que eu posso compartilhar com os demais? E cabe ao franqueado também essa visão positiva do negócio, né? Entender que ele não é só um empresário independente, né? Ele é um empresário em parceria com uma marca. Então, como que a gente pode fazer para que essa marca, esse negócio, tenha mais prosperidade? Vai ser bom para todo mundo, né? Então, assim, trazer boas ideias, né? Se colocar uma voz positiva, profissional e ativa em relação ao negócio, não olhar só o seu lado, né? Mas olhar o todo de um ecossistema. Acho que todos ganham quando existe esse modelo de compartilhamento de informações, né? Muito bacana. Eu sempre preguei muito a questão da educação, da capacitação. Não é à toa que nosso primeiro MBA que a gente montou foi em 2002, de varejo de serviço, porque eu falo sempre, nosso país só vai mudar no dia que a gente tiver educação. Verdade. Não adianta o lado A ou o lado B. A gente tem que ter educação, a gente tem que ter formação. Né? E aí, pegando esse gancho, eu vejo muito o mercado dizer, porque o grande problema na área comercial é o treinamento, é a forma como aborda, é a forma como você interpreta o cliente, é a forma como você leva o teu produto, é o seu storytelling. E toda vez que eu vejo alguém falando, né, muitas pessoas falando da área comercial, o pessoal fala, pô, não é possível, como é que a Prudential tem aquele time, como é que a Prudential faz aquilo? Pô, está se vendo que o cara é da Prudential. Me diz essa fórmula do sucesso aí, Humberto, voltando um pouco para a Prudential, dessa questão de treinamento que eu vejo que vocês dão muito foco a isso. Legal. Olha, particularmente, eu acredito muito no que você acabou de falar, que é educação e treinamento. Capacitação, né? Se a gente olhar, por exemplo, Pitágoras falava que a união da teoria e da prática é o encontro com a razão. Isso aí. Não é isso? Mas trazendo para o jovem atual aí que está mais vendo, de repente, Harry Potter, né? O Dumbledore fala o seguinte, olha, não abandone o caminho do saber ao tomar o curso da ação. Né? Então, o que a gente faz, por exemplo, é promover um treinamento e uma capacitação contínuas. No nosso negócio, especialmente, que é relacionado à vida, esse conhecimento não esgota nunca, né? Você tem que estar falando de vida, está falando de legislação, está falando de objeções ou de oportunidades de negócio. Então, regularmente, toda semana, a gente tem um período específico para fazer uma capacitação. Aquele período, toda quinta-feira. Tá? Geralmente, nós temos reuniões na segunda-feira que elas são de motivações de reconhecimento dos resultados anteriores. E na quinta-feira ele é focado em fortalecimento das técnicas, do propósito, do negócio, troca de informações, de experiências. Então, a gente trabalha assim de uma forma muito intensa, né? E também com ferramentas modernas, né, André? Porque hoje, por exemplo, a forma, talvez, que a gente aprendeu, não é a forma que o jovem aprende, né? Com certeza. Então, assim, como que eu levo o aprendizado de todas as formas, né? Seja através de audiobook, seja através da experiência de um franqueado que está indo bem do negócio, seja através da formação e de uma maneira bacana de você aprender, né? Você tem que aprender com alegria, né? Não pode ser assim, ó, não foi bem, agora você vai treinar. Não, tem que treinar porque é bom. Né? É exatamente por isso que foi bem, né? Porque está treinando de maneira contínua, regular. E o resultado vem. Exatamente. Muito cuidado com os detalhes também, né? Assim, de você aprofundar o detalhe e falar disso, por exemplo, olha, a gente faz lá uma formação, então tem um vídeo, uma troca de experiência. Depois a gente olha, por exemplo, coloca como suporte um card. Estamos lançando agora para a rede uma nova plataforma de conhecimento, né? Que vai ser lançada agora, no mês que vem, né? Que é o Pro Academy. Né? Então, assim, a gente faz esse modelo de uma educação contínua, né? Trazendo vídeo, formação, gamification. Então, toda essa parte aí. Hoje em dia a gente tem que se preocupar cada vez mais com isso. Não é à toa que a gente lá, além da escola de negócios, a gente está desenvolvendo agora a academia de negócios, exatamente para fazer essa troca forte de network, de treinamento, e indo um pouco mais além também, mente, corpo e espírito. Então, fazendo viagens técnicas, fazendo circuito do vinho em Mendoza. Vamos fazer agora um jantar harmonizado com a família Zucardi. Então, porque isso tudo é uma troca, cada um passando a sua experiência e, obviamente, nessa academia, a gente fazendo muita mentoria e treinamento. E eu falo isso do treinamento da Prudential, porque essa franqueada sua que esteve comigo essa semana, falando de você,
eu fico ouvindo, eu falo, não é possível, me fala aí como eu treino essa minha equipe. O que eu faria? Aí ela vai lá e me esculacha toda, né? Ah, você está todo errado, não sei o quê, naquele bate-papo do café. Mas aí a gente vê a forma que não é uma forma agressiva de invadir, né, o cliente, mas é uma forma muito positiva, com muita ação. E isso é importante. E ela é um pouco mais antiga também, não estou chamando ela de velha, pelo amor de Deus, hein? Mas eu gosto quando ela bate papo, e às vezes tem mais um ou outro nosso, que eu brinco que é o tal do LBC. Além das técnicas novas, de toda a parte digital, mas é o famoso levantar a bunda da cadeira. É sair daqui para Nova Iguaçu, é sair daqui para Campo Grande, para Bangu, e ir aonde o cliente está. É verdade. E hoje eu vejo essa garotada do meu time lá. Ah, o lead não chegou, cadê o lead? Outro dia desse eu perguntei, quando ele chegar, me apresenta esse tal de lead, porque a gente tem que ter outras alternativas. É verdade. Eu vou participar agora, fui convidado para participar da convenção de uma rede de shopping, exatamente para eu falar como captar um lead, porque shopping center precisa de quê? De loja. E loja vem através de lead, seja de franquias ou de outras marcas, etc. Mas eu ainda compactuo muito que a gente tem que ter todo esse molho, né? Seja o famoso LBC, as novas técnicas, mas isso a pessoa tem que ter a proatividade de querer. Porque senão não adianta, né? Mas eu acho que quando está lá na Prudential, vocês fazem um trabalho muito bacana, porque eu vejo que todo mundo tem mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Não estou falando que é uma lavagem cerebral, pelo contrário, mas é uma conscientização da importância, que aquilo vai dar o resultado que eles precisam e que a companhia precisa. Né? Você falou um ponto super relevante, André, é o seguinte, eu acho que o grande desafio, o grande diferencial que a gente tem é o propósito. Assim, é a gente acreditar que está fazendo bem para o cliente, para o outro. Por quê? Porque nós pagamos muito benefício. Né? A Prudential já pagou mais de 4 bilhões de reais aqui no Brasil em benefício. Né? E diariamente nós temos histórias assim super marcantes, né? de pessoas, por exemplo, nós temos caso de um jovem de 18 anos que fez o seguro e faleceu 5 dias depois. Né? Quem imagina, nem ele mesmo imaginar que isso pode acontecer. E esse seguro foi fundamental porque esse jovem, por exemplo, ele tinha um papel importante na família e até como um pilar financeiro. Né? Uma jovem de 27 anos que faleceu, assim, ela fez a proteção na sexta-feira e faleceu na segunda. Então, assim, a gente nunca sabe quando vai acontecer. Né? E, por exemplo, hoje, 75% dos benefícios que nós pagamos, André, não são no caso de morte, principalmente no caso de vida. Né? Um diagnóstico de uma doença, né? um conceito de quebra de ossos, ou até uma internação, uma diária de internação hospitalar. Tá? Então, assim, grande parte hoje dos benefícios pagos no Brasil, eles estão relacionados a que o cliente vai usar amanhã. Talvez vai fazer a diferença num diagnóstico, num tratamento. Né? A gente procura trabalhar isso muito, entendendo o que é bom para o cliente. Sim. Não adianta eu vender para o cliente e depois ele não pagar. Né? Ou então eu colocar alguma coisa que está acima da capacidade financeira dele. Né? Porque um dia ele vai precisar do seguro. Eu vou dar um depoimento aqui, eu não devia, porque essa minha amiga, que era minha corretora, ela falou, eu vou falar isso para o Humberto. Eu, há um certo tempo atrás, eu fui seduzido por uma corretora internacional e passei meu seguro todo para lá. Ela ficou marara, tá, olha, eu ainda vou resgatar. E ela vem, a gente vem conversando muito. E ela foi lá no escritório nessa semana e eu já tinha rescindido, né, com a Prudential, já tem talvez muito tempo, tem 4 anos, eu era cliente muito antigo. Ela foi lá porque tinha ainda um resto de dinheiro para eu receber. Entendi. Eu falei, Você meu nem Deus, lembrava, eu né? nem sabia que tinha, porque ela que foi me dizer, olha, vai entrar tanto, tal. Aí ela chegou essa semana, ela falou, André, eu tenho uma notícia para você. Eu falei, meu Deus do céu, o que será? Olha, eu tenho dinheiro para te devolver. Vê a sua conta aí, porque realmente ainda tinha um resíduo lá. Então, realmente, o que o Humberto está falando, eu atesto por experiência própria que, se fosse outra companhia, sei lá, eu não ia nunca fazer a conta se está faltando isso ou aquilo, e realmente acontece.
E, Humberto, eu devo estar voltando, tá? Só pra... Que bom, vai ser um prazer. E pensa sempre o seguinte, olha, seguro é importante porque é um instrumento financeiro, né? Sim, Então, é. o Brasil hoje ele tem uma legislação super sofisticada e segura em relação a seguradoras também, né? Porque tudo, você tem que ter lastro, Lógico, né? Você tem que exato. oferecer tudo que vende, tem que ter o lastro junto à SUSEP, que é o órgão regulador. Então, assim, assim, hoje nós temos o que há de melhor que pode ser comercializado no Brasil em seguro de vida. E o capital está aqui dentro, né? Não pode ser imaginado como evasão de divisa, né? Sim. Ainda mais nesse momento, né? O que está Exatamente. fazendo a gente pensar muito. É verdade. Humberto, quais os planos aí da Prudential de crescimento? Você falou que tem 2.000 e poucos franqueados. Vamos ter mais quantos aí, sei lá, em 2026? A gente tá com um projeto muito interessante de expansão através de estações de apoio. Geralmente, hoje nós temos 46 pontos de apoio, né, para oferecer o suporte para esses 2.000 franqueados, e agora a gente criou um modelo de estação de apoio que é um suporte um pouco menor, um espaço físico um pouco menor, mas indo para outras cidades que a gente ainda não tinha atuação. Então, tem um interesse muito grande, por exemplo, no norte, nordeste do país, né, que tem ainda um potencial de crescimento extraordinário, né, de aprofundar cada vez mais no interior de São Paulo, no interior do Rio, né, assim, no sul também. Então, através de estações de apoio, tá, que são formas de ganhar agilidade, de ter uma intensidade maior, além das principais capitais, também em grandes centros, né, do interior do país, que nosso país é um continente, né, André? Lógico. Isso é novidade? Vai ser lançado na feira? É novidade, a gente acabou de lançar agora e tem novos produtos aí que estão sendo formatados, que em breve a gente vai estar falando. No mercado. E aí, Humberto, se você tivesse que dar um conselho para uma marca nova, uma pessoa que quer virar franqueadora, e também, por outro lado, uma pessoa que quer virar franqueado, e o que você, com essa tua experiência toda de mercado, você daria para essas duas pessoas? Então, vamos pensar, por exemplo, num negócio que quer virar franquia. Né? Essa primeira coisa, procura a ABF, né? Associação Brasileira de Franchise. Você vai ter as melhores referências, seja de uma consultoria, né, de uma formatadora de franquias. Hoje nós temos empresas super competentes aí no mercado que vão gerar todos os modelos adequados, né, que vão estudar, que vão oferecer estudos de viabilidade de negócio para potencial franqueadora. Tá? Para o potencial franqueado, algumas dicas. Né? Uma delas é a seguinte, a primeira delas, talvez a mais importante, André, se identifica com o propósito. Perfeito. Né? Se você se identifica com aquele segmento, é isso mesmo que você quer? Perfeito. Você curte, por exemplo, então, moda? Poxa, então, legal, vai trabalhar dentro desse segmento. É estética, beleza e tal. Então, também vale a pena. A pessoa tem que gostar daquilo que faz. Porque vai usar, geralmente, durante muito tempo. Né? Hoje, a gente percebe que a maior parte dos franqueados são franqueados de operação. Não é só franqueado de gestão, né? Não é só ali colocar uma caixinha para ganhar dinheiro. Não é isso, mas é para atuar dentro do negócio, atuar em parceria. Então tem que fazer alguma coisa que gosta. É a famosa, né, felicidade felicidade no trabalho, né? Exatamente. Que hoje tem que ter, sim, que é um fator fundamental. A gente usa a maior parte do nosso tempo no trabalho, né? Construindo. Então tem que ser alguma coisa que vai te gerar prazer, vai gerar propósito, vai fazer a diferença na vida do outro e da sua família. Né? E, acima de tudo, entender de forma prática, não tomar uma decisão por emoção, sim, como você mesmo falou. Né? Mas, poxa, lê o material a circular de oferta de franquia, conversa com o franqueado que opera na área, conversa com aquele que não opera mais, né? Conversa com aquele que está indo bem, e tem o seu julgamento. E lembrar, acima de tudo, que franquia é transpiração. Né? Tem a parte da inspiração, como dizia Leonardo da Vinci, 99% de transpiração e 1% de inspiração. Né? Naturalmente, a franqueadora vai oferecer todo o suporte, mas existe muita dedicação, principalmente no início. Né? Uma dúvida aqui. Na franquia da Prudential, se uma pessoa, se um franqueado, por alguma questão, teve que mudar de região, ou ganhou na cena, não quer mais trabalhar, ou vai ter que mudar de país, existe a questão do repasse, alguma coisa nessa, como na prática? Sim. Hoje a franquia porque é um asset. O franqueado, ele tem isso é curiosidade minha mesmo. O franqueado Prudential, ele tem um território, ou ele pode, eu sou franqueado aqui
do shopping aqui de Jacarepaguá, mas eu posso atuar em várias áreas, é isso? Pode. Hoje a gente permite assim, atuação no Brasil inteiro. Então, ele não tem limitação geográfica. Né? Nós temos pontos de apoio, geralmente, para oferecer suporte praticamente em todo o Brasil. Mas ele pode, por exemplo, um franqueado aqui do Rio pode atender um cliente lá em Manaus. Né? Depende aí hoje, com as ferramentas digitais, né, isso ficou muito fácil, né? Principalmente pós-pandemia. Ele não tem essa limitação geográfica. Tá? Então, ele pode fazer essa atuação. E a sua outra pergunta é... Não, a questão foi mais a questão do território e do repasse. Do repasse também. Pode fazer. Então, por exemplo, digamos que, como você falou, ganhou na Mega Sena, então está mudando o país, ou quer fazer um outro tipo de negócio. Sim, ele tem esse ativo que ele pode disponibilizar e ele faz a venda desse ativo para um novo franqueado. Porque aí a gente mantém o cliente sendo atendido, né, pela modelagem do Mantém a carteira dele, vamos dizer assim. Mantém a carteira dele. Entendi. Né? E ele faz o repasse disso através de modalidades que a gente tem. Isso é muito bacana. Humberto, a gente está quase chegando ao fim. Eu queria que você também agora, você falou, deu um conselho para o franqueador, para o franqueado, umas considerações finais com relação a esse nosso mercado que está tão nebuloso, né? Apesar de, eu digo que eu nunca vivi esse país sem crise. Né? A gente, desde que eu nasci, desde que eu entrei no mercado, comecei a trabalhar, sei lá, em 85, por aí. Vocês não eram nem nascidas, mas a gente já trabalhava. E eu peguei todos os tipos de plano que a gente possa imaginar, todas as crises, e a gente sempre vem sobrevivendo. E é claro que nesse momento a gente está aí numa crise séria, né? numa situação difícil. E aí eu queria que você trouxesse aqui, talvez, um pouco também de tranquilidade, porque não adianta, é o que eu digo, vou esperar a crise passar, eu estaria parado desde 85, esperando a crise passar. Então, não adianta isso. Eu queria que você fizesse algumas considerações e até trazer uma tranquilidade, porque eu acho que a nossa função também é essa, né, para o empreendedorismo como um todo, não só falando especificamente de franquia, mas falando de empreendedorismo com relação a isso. Olha, o Brasil hoje é um dos países que oferece as maiores oportunidades em qualquer tipo de negócio. Né? Assim, é difícil você ver um país com tanta oportunidade de desenvolvimento. Eu acredito muito, André, que nada supera a força do trabalho. Né? Onde tem crise, tem oportunidade, né? Que é o próprio anagrama japonês, né? Isso aí. Que quer dizer as duas coisas, não é isso? Então, assim, como dizia o Nizam Guanais, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Não é isso? Então, assim, o que a gente quer, por exemplo? Assim, hoje, quando a gente olha na própria Prudential há 27 anos aqui, você para imaginar a quantidade de crise também que a gente viveu nesse período. Né? Mas a gente tem uma visão de longo prazo. Né? Por exemplo, qualquer negócio hoje, o brasileiro, ele tem, naturalmente, alguns impactos imediatos, mas não pode olhar, quando você está pensando num negócio, não pode olhar só naquele momento, não pode olhar só a fotografia, tem que entender o filme, né? Exatamente. Aonde a gente quer chegar. Não é isso? Quer dizer, hoje você tem uma oportunidade imensa de faturar, de prosperar num país. Poucos países oferecem tanta oportunidade como o nosso. Então, é achar um negócio que você se identifica, trabalhar, nada vence a força do trabalho. Perfeito. Não é isso? Então, assim, se você se dedica, se você faz a coisa de forma ética, se você planta, você vai colher. Muito bom. Acredito muito nesse princípio do princípio de plantar e colher. Eu estou aqui assistindo você, e se eu quiser ser um franqueado da Prudential, o que eu tenho que fazer? Legal, olha... Quais os pré-requisitos e eu procuro quem? Como eu chego a vocês? Você já pode olhar direto no site da Prudential, tá? Que aí tem lá diretamente aí, www.prudential.com. Vai poder identificar tudo, se cadastrar, né, para atuar lá. Geralmente a gente olha, por exemplo, o perfil, assim, se tem uma atitude empreendedora, né? Se tem, naturalmente, uma identificação com o propósito do negócio, a gente vai fazer um histórico para avaliar se aquela pessoa, dentro daquele perfil, teria a possibilidade de prosperidade dentro do negócio. É um processo de análise, de avaliação recíproca. Primeiro, a gente apresenta o negócio, né, de forma estruturada para o potencial candidato. Depois, a gente avalia se aquele perfil teria possibilidade de longevidade, que não é nem bom para a gente, nem para o potencial investidor, fazer só uma aventura, né? Ficar 1 ou 2 anos. Né? O que a gente preza realmente é um conceito que a gente chama de partner for life, né? Um parceiro para a vida. Não é isso? Porque a necessidade do cliente se transforma e o nosso propósito é pagar os benefícios. Esperamos que seja num tempo muito distante para os clientes. Com certeza. Né? Mas precisamos de ter aí os corretores franqueados ao nosso lado para poder cumprir esse papel. Tá ótimo. Humberto, foi muito bom, um bate-papo super agradável.
nessa manhã aí de sábado, né, que a gente começou a gravar, embora não vá sair, né, no sábado, provavelmente vai ser um dia de semana, normalmente a gente publica às quartas-feiras, mas foi o dia que a gente conseguiu trazer o Humberto aqui. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua colaboração e, com certeza, não só a Prudential, como a ABF está muito segura com a sua participação nisso tudo. Obrigado mesmo e até a próxima. Valeu, eu que agradeço imensamente. Parabéns pela iniciativa aí. Conto com essa galera toda aí para a gente começar a expandir cada vez mais esses cursos e esse conceito. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, obrigado, sucesso.